Bom dia, pessoal. Gravar mais esse vídeo e comentar esse texto que está em Lucas capítulo 7, no versículo 19, que diz assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quero falar um pouco sobre crise de fé. Até mesmo grandes homens de Deus da Bíblia tiveram crises de fé. João Batista, por exemplo, foi um deles. Nesse texto, João Batista estava preso e ele enviou alguns discípulos seus a perguntarem a Jesus se Jesus era o que havia de vir, se Jesus era o Messias mesmo, ou se eles esperavam outro, ou se era outro que ainda viria. O interessante é que João Batista, ele tinha batizado Jesus, ele tinha recebido um sinal de Deus. O Senhor Deus havia dito a ele: aquele sobre quem você vê descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, esse é o Messias. E João tinha visto isso no dia em que ele havia batizado o Senhor Jesus. Só que João agora estava preso, passando por uma tribulação e teve uma crise de fé. E parece até que ele esqueceu que havia batizado Jesus, que ele tinha recebido essa confirmação de Deus de que Jesus era o Messias, e ele enviou 2 dos seus discípulos a perguntarem a Jesus: És tu o que havia de vir mesmo? És tu o Messias, ou nós estamos esperando outro, ou é outro que ainda virá? Talvez naquele momento de luta, tribulação, João ali preso, ele tenha pensado: se ele é o Messias, por que eu estou preso e ele não faz nada? Se ele é o Messias, por que eu estou passando por essa aflição e ele não toma nenhuma atitude, ele não me tira dessa cadeia, dessa prisão? Talvez ele tenha sido influenciado naquele momento de tristeza, porque é claro que ele estava triste se ele estava preso. Não tem como estar preso e estar contente, alegre, feliz da vida. Então ele tenha sido influenciado naquele momento pelo pensamento judaico daquele tempo, que acreditava que quando o Messias viesse, viria para acabar com o poder romano, para restituir à nação de Israel as glórias dos dias de Davi, que viria para transformar Israel novamente numa potência, como nos dias de Salomão. Então, naquele momento de tristeza, João talvez tenha sido influenciado pelo pensamento judaico daquela época, que o Messias viria como grande líder político, que acabaria com o poder de Roma. Então, João teve essa crise de fé e enviou aqueles discípulos a perguntarem a Jesus: és tu mesmo o Messias, ou nós estamos esperando outro? Ou o Messias é outro que ainda virá? Então nós temos que ter muito cuidado com as fases difíceis da vida, porque normalmente nessas fases difíceis da vida vem as crises de fé, vem os questionamentos em nossas mentes, as interrogações surgem. Então, durante as fases difíceis, as fases complicadas, é necessário se humilhar diante de Deus e aceitar o ensino bíblico que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Messias não ensinou que teríamos vida fácil. O Messias não ensinou que a caminhada com Deus seria só de sorrisos, alegrias e prazeres. Ele disse, João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O Messias, ele veio como um sacrifício expiatório para tirar os pecados daquele que nele crê. Quando ele voltar, aí sim ele virá como esse grande rei para julgar e condenar os desobedientes ao evangelho. Quando ele vier agora, quando ele voltar, aí sim ele virá para pôr um fim no sofrimento
de todos os seus servos. Aí sim, quem tiver preso, ele vai tirar da cadeia, preso porque pregou o evangelho, preso porque amou a Deus, preso porque fez a obra missionária. Aí sim, quando ele vier, quem estiver sendo perseguido porque prega evangelho, porque fala do amor de Deus, ele vai aniquilar, fulminar esses perseguidores. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Então, fica aqui essa palavra. Crises de fé, acredito que todos os crentes da história tiveram. O próprio João Batista teve aqui, como nós estamos vendo nesse texto. Mas João Batista, ele foi um homem que fez a diferença em seu tempo, fez a obra de Deus, por isso foi preso, porque pregava a palavra de Deus como ela realmente é, e quando nós pregamos a palavra como ela realmente é, somos perseguidos, incompreendidos, ameaçados e por aí vai. Mas o nosso Deus, ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é ele que começou em nós a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz e tenham um bom dia.